Olá, galera, como vai? Um forte abraço do professor Fábio. Bom, o professor Fábio trazendo uma nova dica para vocês aí, ou seja, vamos conhecer um pouquinho a história do subúrbio carioca. Hoje nós vamos entender um pouquinho como que o subúrbio do Rio de Janeiro ele se comportou durante esses anos. Então, para vocês terem uma ideia, hoje nós teremos aí, vamos conhecer 8 paróquias, ou seja, igrejas do subúrbio do Rio de Janeiro, situadas exatamente nos bairros de Irajá, Pavuna, Costa Barros, Barros Filhos, Anchieta e Coelho Neto. Ou seja, para se ter uma ideia, essas igrejas ela fazem um contexto muito interessante da nossa vida aí, ou seja, praticamente os bairros eles cresceram exatamente em volta dessas igrejas. Então, assim, nós vamos entender um pouquinho dessas 8 paróquias. Não fica triste não, galera. Já vou deixando um ok aqui para você. Se você quiser fazer alguma pergunta no nosso, deixa um ok aí, compartilhe esse vídeo. Estaremos fazendo. Caso você queira que eu fale sobre a sua paróquia, o Fábio não falou sobre a minha paróquia. Então, fica ligado aí, deixa seu ok, compartilhe o nosso vídeo aí e pode deixar seu comentário aqui embaixo, ok? Então, vamos aí, galera. Se liga nesse pequeno comentário que nós vamos dizer aí sobre as igrejas do subúrbio carioca. Ou seja, vamos lá. Bem, a nossa primeira paróquia que nós conhecemos aqui é a paróquia Nossa Senhora da Conceição. A paróquia Nossa Senhora da Conceição ela fica exatamente no bairro da Pavuna. Ela é uma história interessante porque praticamente o bairro da Pavuna cresceu em volta da Fazenda da Conceição, ou seja, era uma pequena capelinha que praticamente a paróquia Nossa Senhora da Conceição foi uma das primeiras paróquias que igreja que apareceram no bairro da Pavuna. Então, assim, ela é um marco, ou seja, é um marco promissor do crescimento da igreja. Então, ela foi construída exatamente a data de fundação dela. Nós tivemos aí ela é fundada como paróquia, exatamente. Assim, apesar de ter construída como capela, ou seja, ela veio da Fazenda Conceição, né? Ela é uma paróquia nova, ela tem exatamente ela foi fundada no dia 29 de 3 de 2008, então assim, ela é bem nova, né, como paróquia, mas já tem uma história muito importante dentro da Pavuna. Anteriormente, ela era a capela de Santo Antônio da Pavuna, né, que a gente vai ver logo em frente. Ela fica situada exatamente na Praça Sargento Fábio Paviani, 44, na Pavuna. Logo aí, pegou o Mercúrio, tem um posto de saúde, ela fica logo atrás do posto de saúde. Então, essa daí é uma das paróquias que praticamente nós temos aí uma das nossas primeiras paróquias do subúrbio carioca. Vamos lá, galera, seguindo o nosso encontro aqui. Número 2, nós temos aí a paróquia de São José, sim. A paróquia de São José ela foi construída exatamente no dia... a data de criação dela foi exatamente no dia 19 de 3 de 1959. Ela fica situada exatamente ali na estrada João Paulo, 1790, em Barros Filho, bem perto da Avenida Brasil. Então, assim, foi uma das primeiras paróquias. Ela teve como capela a paróquia de São Luís de França, que nós viramos também ali. É interessante que Barros Filho e Costa Barros têm uma ligação muito grande na questão de pai e filho, quem sabe, entendendo um pouquinho a história do Rio de Janeiro aí, a gente vai entender a dinâmica dessa paróquia aí. Ela tem como o pároco, né, o nosso querido padre Vicente, que já está há um bom tempo assim, fazendo um ótimo trabalho nessa comunidade, sim. Então, fica aí, se você quiser fazer uma visita à paróquia de São José, fique à vontade. Você desceu a Avenida Brasil, para quem você não conhece um pouquinho Barros Filho, ou seja, é bem próximo da Avenida Brasil mesmo. Você desceu a Avenida Brasil, andou poucos quilômetros, poucos metros, né? E você chega lá. Vejamos a nossa próxima paróquia, pessoal. Número 3 é a paróquia São Luís Rei de França. Bem, a paróquia São Luís Rei de França, ela foi criada exatamente como paróquia em 1989, né? Seu primeiro pároco foi o João Maria, né? João Maria.
da João Maria. E ela fica situada exatamente na estrada Botafogo 410, em Costa Barros. Para quem não sabe, a paróquia de São Luís de França, ela, ela foi um marco muito grande da evangelização no bairro de Costa Barros, né? Ela teve figuras ilustres, ela teve a presença, alguns padres que passaram por aqui, entre eles o nosso querido Dom Nelson Francelino, que se encontra hoje na diocese de Valença, né? E outros padres também que saíram aqui da paróquia, ou seja, a paróquia é muito rica. Um dado interessante, porque muito não sabe, na visita do Papa ao Brasil, o Papa Francisco, a paróquia de São Luís de França foi uma das paróquias do Rio de Janeiro que levou mais músicos a participar do coral, ou seja, foi em torno de 5 ou 6 jovens que participaram desse coral. E atualmente a paróquia está se mobilizando para comemorar 80 anos de evangelização, né, a partir do próximo ano, e ela tem sobre hoje o seu comando os, o Frei Paulo Vicente, né, da Ordem Franciscana, ou seja, para quem é um desafio muito grande, a paróquia se encontra em obras. Então, assim, se você estiver passando por Pavuna, Costa Barra, se tiver alguma coisa de interesse, de conhecer a paróquia de São Luís de França, fique à vontade. Pode chegar, a casa é sua, ok? Então, pessoal, seguindo o nosso encontro, vamos ver se nosso próximo. Ok, então, nossa próxima comunidade é a paróquia de Santos Mártires Ugandense, ou seja, fica na comunidade do Acari, bem próximo ali ó, ao Automóvel Clube, ao Martin Luther King Jr., né? Ou seja, a paróquia de Santos Mártires Ugandense, ela fica bem próximo ao Hospital Ronaldo Gasol, ou seja, o famoso Hospital de Acari. É assim, é uma paróquia que de uns anos para cá, ela trouxe uma tradição lá de Belém. Você que viu o Círio de Nazaré, então assim, a paróquia esse ano não teve, né, exatamente por causa da questão da pandemia, mas a paróquia é riquíssima nessa questão do desenvolvimento. Ela começa a apresentar um programa, entre eles nós temos lá na paróquia de Santos Mártires, Ugandense, né? Nós temos o padre Sérgio, né? Padre Sérgio Luiz, ou seja, dos Santos. A paróquia ela foi fundada exatamente em 13 de maio de 1967, ou seja, já tem bastante tempo, né? Ela fica situada exatamente na rua Gaiuba, ou seja, 130, a linha Caribe, bem próxima à estação do metrô. Ou seja, se você quiser conhecer essa paróquia, ela cresceu exatamente, um fato interessante, que ela cresceu em volta ali da comunidade do Acari, né? Ela é interessante que a comunidade do Acari é marcada pela questão das chuvas, das enchentes. Ela já teve um projeto de acolhimento das pessoas que sofreram com a questão da perda. Então, fica aí, pessoal, é mais uma paróquia para a gente conhecer aí do Rio de Janeiro. Ou seja, o nosso Rio de Janeiro tem coisas que você não conhece. Então, eu estou aqui, a dica do professor Fábio é conhecer. Então, fica aí a dica para vocês. Paróquia dos Santos Mártires, ou seja, ali em Acari. Lembrando, ano que vem provavelmente temos o Círio de Nazaré, pessoal. Ou seja, vamos lá ver. Fica lá, mano. Nossa próxima paróquia é a paróquia de Santo Antônio na Pavuna. Bem, a paróquia de Santo Antônio na Pavuna é uma paróquia bem antiga, né? Exatamente, a paróquia de Santo Antônio na Pavuna, ela comemorou 75 anos de evangelização. Ela está localizada na Praça Nossa Senhora das Dores, sem número, ou seja, é próxima à estação do metrô Pavuna também. Ela hoje, ela foi criada exatamente em 1944, né? Então, ela hoje tem o Frei Vitor Hugo Silva do Espírito Santo, né? Então, assim, a paróquia, um momento de 75 anos de evangelização, um momento muito grande. A paróquia passou por
alguns meses atrás por um grande susto, por um incêndio, né? Mas graças a Deus e a força dos paroquianos, a paróquia conseguiu se ressurgir, conseguiu superar esse desafio. Ou seja, se você estiver passando pela Pavuna, próxima à estação do metrô, gente, pode chegar lá, certamente você será bem acolhido, ok? Só prestar atenção aí nos horários de missa direitinho e você vai conhecer a paróquia de Santo Antônio na Pavuna, perfeito? Ou seja, ela está localizada num ponto bom, ou seja, então pode chegar lá bem tranquilo, você pode perguntar onde é a paróquia Santo Antônio da Pavuna que você será bem recebido. Seguindo o nosso caminho, vamos lá. Voltando, galera, então nós temos aqui nosso número 6, é a paróquia Nossa Senhora de Nazaré. A paróquia Nossa Senhora de Nazaré fica ali em Anchieta. Bem, é uma paróquia bem promissora porque, só de lembrar bem, o Rio de Janeiro anteriormente tinha as igrejas, tínhamos aí a província de Anchieta e a província de Irajá. Então, assim, é uma paróquia bem antiga, para vocês terem uma ideia. A paróquia Nossa Senhora de Nazaré, ela foi criada no dia 29 de junho de 1920, né? Ela está situada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, número 18, em Anchieta. É uma paróquia que marca a história, né? É interessante que em uma visita à paróquia eu pude perceber que dentro da paróquia você vai encontrar pessoas, plaquinhas com o nome das pessoas que ajudaram na construção da paróquia, e isso é bem legal, gente. Então, assim, se você estiver passando por Anchieta, ou seja, passou isso na Pavuna, ou seja, é caminho, gente. É caminho. Seguiu até Anchieta, pela antiga estrada Rio do Pau, você vai chegar exatamente na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Anchieta, perfeito? Então, seguindo o nosso caminho aqui, vamos ver a nossa próxima paróquia. O número 7 é a paróquia de São Jerônimo em Coelho Neto. A paróquia de São Jerônimo em Coelho Neto, pessoal, ela foi criada em 1945, né? Ela está situada na rua Teremim, bem próximo à Avenida Brasil também. De um lado você vai encontrar a paróquia de Santos Mártires e do outro lado você vai encontrar a paróquia de São Jerônimo. Ou seja, a paróquia de São Jerônimo, ela passou por várias modificações. Hoje ela tem uma estrutura ótima. Ela teve como um grande padre, né, o padre Luiz Arthur, que passou durante vários anos por lá, né? Então, assim, é uma paróquia que contagia exatamente essa nossa vida, ou seja, é aquele que faz a leitura da Bíblia, ou seja, São Jerônimo sempre mexendo, já foi palco de vários eventos, feira bíblica, entre outros. Ou seja, se você estiver passando pela Avenida Brasil, pelo Automóvel Clube ou a Martin Luther King, preferir, assim, que eu acho que você não entende, pode passar na paróquia São Jerônimo que você será bem acolhido, galera, conhecendo um pouquinho do nosso bairro, ou seja, desenhando. Então vamos à nossa próxima paróquia e última. Aqui nós temos, para fechar, a paróquia Nossa Senhora da Apresentação. Bem, a paróquia Nossa Senhora da Apresentação, ela entra num cenário bem interessante, porque ela foi criada em 30 de dezembro de 1644, ou seja, ela se situa na Praça Nossa Senhora da Apresentação, 272 em Irajá. Podemos dizer que é a paróquia, a igreja mais antiga do Rio de Janeiro. Bem, daí foi o pontapé inicial, ou seja, nós podemos ver que grande parte das igrejas que apareceram aqui no Rio de Janeiro, principalmente no nosso subúrbio, ela vem exatamente partindo desse caminhar. Para quem não sabe, assim, você não tem uma ideia, é aquela paróquia, aquela igrejinha bonitinha que fica exatamente próximo ao cemitério de Irajá, né? Alguns falam. Então, assim, essa igreja é tão interessante que ela tem um destaque pelo seu estilo barroco e primitivo. Então, quem quiser já passou por ela. Então, assim, a gente conhecendo o nosso bairro, ou seja, conhecendo a nossa cultura. Então, pessoal, ficou a dica do professor Fábio de hoje. Como assim? Conhecendo nossos bairros através da nossa igreja. Ah, mas por que pelas igrejas? Ou seja, as igrejas, elas marcam exatamente o crescimento
do nosso bairro, pessoal. Perfeito? Dicas do professor Fábio. Se você gostou, dá o seu ok. Se você tiver alguma pergunta, vai lá e compartilha esse vídeo aí, dá o seu ok no nosso canal lá. Valeu? Um forte abraço do professor Fábio e até o nosso próximas dicas aí, pessoal.